Nosso objetivo é dividir com vocês o que a gente tem descoberto no campo da inclusão, especialmente da educação inclusiva. Então, o objetivo hoje, agora, é apresentar um pouquinho do que a gente tem descoberto de boas práticas, né, o que já está acontecendo no Brasil e no mundo, que tem se mostrado pioneiro e consistente. Então, para começar, né, a minha palestra, eu queria pensar um pouquinho no que significa a ideia da educação inclusiva. Então, a gente, quando pensa, né, nessa nova proposta da educação contemporânea, existem dois pilares importantes que embasam toda a discussão de educação inclusiva. Um deles é a discussão sobre igualdade, né, como garantir igualdade de direitos. E a outra base, o outro pilar dessa discussão é a ideia de que a gente deve conviver com as diferenças e valorizar as diferenças. Pensando um pouquinho na questão da igualdade, tem uma expressão que ela surgiu no início da discussão de democracia na Grécia, de autoria de Aristóteles, que diz que a gente deveria buscar tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Né? O que significa isso? Normalmente, quando a gente ouve discussões sobre igualdade, ou quando a gente pensa em como promover uma igualdade que garanta, de fato, oportunidades para todos, a gente tende a ser influenciado pelo senso comum, né, que entende que basta então você oferecer as mesmas condições para todos, né, o que seria uma simplificação de você tratar todo mundo da mesma maneira. Não é bem isso. A construção de uma sociedade igualitária, ela passa por você reconhecer diferenças e, em certos casos, você tratar desigualmente. Se você sempre tratar igualmente, você não vai conseguir construir uma sociedade igualitária. A ideia de uma escola inclusiva, ela pressupõe a gente refletir sobre quais situações merecem tratamento desigual, o que é muito subjetivo, o que passa por você evoluir numa reflexão que ela está sempre em evolução e sempre em mudança. O que a gente entende hoje como um fator que merece uma atenção diferenciada, daqui a alguns anos talvez não seja mais. Então eu queria começar um pouquinho a pensar sobre princípios que orientam, né, a concepção de uma escola inclusiva. Então vamos falar um pouquinho daqueles que a gente considera os 5 princípios, né, que orientam a ideia da inclusão no ambiente escolar. Primeiro, o princípio é a ideia de que todo estudante tem direito à educação. Esse é um princípio que nasce na metade do século passado. Como vocês sabem, em 1948, um grupo de pessoas se reuniu, né, para tentar criar estratégias para evitar que as atrocidades da Segunda Guerra Mundial se repetissem, né, e foi então assinado um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, que passou então a ser a nossa grande diretriz para a discussão e para a evolução do campo dos direitos humanos. E um dos artigos desse documento já dizia que todo ser humano tem direito à educação, né, gratuita e de qualidade. Naquela época, a gente, olhando o cenário mundial, a gente observava uma série de países onde a educação ainda era privilégio, né, de uma elite. Mesmo a educação pública, que às vezes a gente equivocadamente acha que sempre foi, né, acessível a todos, era um privilégio de uma parcela pequena da população. Né? Então, nesses 65 anos que já se passaram, a gente teve grandes avanços no sentido de se democratizar, de se oferecer acesso, né, a todos à educação pública, mas a gente ainda tem uma parcela importante de estudantes que ou não chegam na escola ou não conseguem
permanecer e se desenvolver, né? E o segmento das crianças e dos jovens com deficiência é um dos que mais ocupam esse espaço de exclusão. O segundo princípio é a ideia de que qualquer ser humano, qualquer criança aprende. Né? A ideia de que o processo de aprendizagem ele é singular para cada criança, né? Achava que algumas crianças não aprendiam e que por isso deviam ou ser encaminhadas para escolas especiais ou ser privadas até mesmo do ambiente escolar para não prejudicarem o restante dos estudantes, né? Então, essa é uma noção que tem que estar clara também para qualquer educador, né, qualquer instituição escolar que pretenda de fato pensar numa nova forma de educar. E esse processo de aprendizagem, ele é complexo, né? Ele envolve uma série de particularidades ligadas à história de cada estudante, então ele é muito singular. Esse seria então o nosso terceiro princípio, né? A ideia de que o processo de aprendizagem ele é singular para cada criança. O quarto princípio, né, é a ideia de que um ambiente de aprendizagem com a diversidade humana beneficia não só a quem estava fora da escola e agora está tendo a chance, né, de se desenvolver, mas a qualquer estudante, né? Então, quando a gente vê nessa escola todas as crianças tendo a chance de aprender Libras, né, que é a linguagem brasileira de sinais, e o quanto eles valorizam, né, essa língua como um repertório, né, como um novo idioma que eles aprendem, fica claro, né, o quanto todo mundo pode ganhar com a chance de você conviver com qualquer tipo de estudante, né, pensando que essa competência de você se relacionar de forma construtiva com as diferenças hoje, quando a gente pensa, né, em educação global, uma das competências mais almejadas até pelo mercado de trabalho, né? A gente tem, por exemplo, um professor da escola de Harvard que orienta o nosso trabalho de pesquisa, né, que diz que hoje, quando você pensa o mercado de trabalho e as grandes lideranças, uma das competências, né, que mais se busca para pessoas em posição de liderança é a capacidade e a sensibilidade para você entender e se relacionar com a diversidade humana. E uma escola inclusive, então, desde a primeira idade, oferece essa possibilidade. E o quinto princípio é a ideia de que essa nova forma de educar, ela não é de responsabilidade só de um profissional ou de um perfil que compõe a equipe pedagógica, ou só dos educadores, ou só da gestão escolar, né? A gente está falando de um trabalho que pressupõe a participação, né, e a reconstrução do olhar da educação por parte de todos. Então, a gente precisa pensar em pelo menos outras 5 instâncias, né, que estão envolvidas a partir da política pública local, das lideranças à frente da escola, dos professores, dos familiares e da comunidade local. Pensando na implementação, ou seja, na prática, né, da educação inclusiva em redes públicas, ou seja, a gente está falando de grupos importantes no Brasil, em termos de número, em termos da parte da população que atinge, a gente deve considerar pelo menos 5 dimensões que precisam ser reestruturadas, né, para viabilizar uma escola pública inclusiva. Então, a primeira delas, a gente chama de política pública, diz respeito, né, às instâncias legislativa, executiva e judiciária, que devem, de forma articulada, também contribuir para que a escola consiga oferecer boas condições de ensino a qualquer estudante. É importante a gente lembrar que o Brasil ele é signatário na Convenção da ONU de 2006, que trata das questões da pessoa com deficiência, um documento chamado
Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem, né, como um dos artigos uma orientação para que todos os países membros desenvolvam um sistema de ensino inclusivo em todas as suas instâncias. Né? E quando você é signatário de uma convenção internacional, além de você ser cobrado pelo respeito, né, dessas orientações, você passa a ser também monitorado. E no caso brasileiro, o nosso Congresso aprovou esse conjunto de diretrizes, né, essa convenção, como uma emenda constitucional. Então é a primeira vez na história do Brasil que uma convenção de fora tem o poder de Constituição. Né? Ela tem o mesmo valor dos artigos que estão na Constituição. Então, todo o nosso sistema de ensino deve respeitar, né, e a sociedade civil deve cobrar para que qualquer escola atenda, né, crianças com deficiência. Vamos falar um pouquinho, então, da segunda dimensão, que é a gestão escolar. Então, aqui a gente está falando dos processos tanto de liderança, que o diretor deve exercer perante o público interno, né, considerando profissionais e os estudantes, como também em relação à comunidade, ao entorno, né, como ele se relaciona, como é que ele cria uma boa interação entre, né, os pais, a vizinhança, as instituições do bairro, né, com a escola, e como é que ele identifica potenciais parceiros, né, que são também necessários para que a escola se transforme. Uma terceira dimensão fundamental, né, a gente chama de estratégias pedagógicas. E aqui a gente está falando tanto da equipe do ensino regular, né, que trabalha então com os processos clássicos de planejar, acompanhar e avaliar os estudantes, como a equipe do atendimento educacional especializado, que, como eu falei, são os profissionais que são experientes no assunto da educação especial e que dão suporte à equipe do ensino regular, né, para que juntos eles criem um ambiente que estimule e que entenda, né, o ritmo de desenvolvimento de cada estudante. E aí essa equipe precisa repensar tanto o processo de planejamento como o processo de avaliação, quando você tem um olhar para o processo individual de cada aluno. Então a avaliação ela se desprende do modelo de provas pontuais e que tentam sintetizar aquilo que o aluno, né, acumulou como conhecimento, né, ainda numa visão ultrapassada de que educação é acumular conhecimento, né, e passa a ser então todo o processo do aluno comparado com ele mesmo e não comparado com o ritmo dos outros estudantes. É uma outra forma de se pensar a avaliação. O portfólio também é uma ferramenta pedagógica que pensa em processo, né? É um conjunto de registros de todas as linguagens, então tenta apontar ali como é que a criança está desenvolvendo na questão da escrita, da leitura, das artes visuais, enfim, é um conjunto ali de indicadores que permitem à equipe pedagógica pensar e replanejar aquilo que o estudante vai ter, né, como conteúdo e como estratégia pedagógica para cada semestre. Então, enfim, aqui a gente pressupõe também desconstrução e um novo olhar para o que se entende como educação. Aí a gente tem uma quarta dimensão, que é a família, também que é fundamental para que a gente consiga, né, viabilizar a ideia de educação inclusiva. E aí a gente tem tanto a família dos estudantes que têm deficiência, né, que a princípio são as famílias diretamente impactadas com esse assunto, né, e dentro desse universo você tem famílias que são conscientes do direito do filho e que apoiam a ideia dele ir para a escola comum, mas a gente ainda tem uma série de famílias que acreditam que a escola especial, a segregação, é o melhor modelo.
né, acreditam que lá o seu filho vai estar mais bem protegido, mais bem acolhido, né? Então a equipe da escola ela precisa trabalhar de forma a oferecer para ambas as famílias orientação, repertório, conhecimento, né, para que eles juntos avancem na construção, né, de projetos pedagógicos que de fato ofereçam qualidade de ensino. E a gente tem as outras famílias, né, que ainda não convivem diretamente com essa questão da deficiência e que também, por um lado, podem apoiar ou podem ser barreiras para que a escola consiga, né, ir em frente com a ideia de permitir o convívio entre todos os estudantes, né? A gente, nas escolas particulares no Brasil, a gente ainda vê, né, um conjunto grande de diretores de escolas e de professores que são, de certa forma, coniventes com famílias que abertamente falam que de forma alguma gostariam que seus filhos tivessem na sua sala as crianças com deficiência, porque essas crianças prejudicariam, né, a educação desses filhos, atrasariam o processo de aprendizagem dos seus filhos. Então, esse é um outro fator, né, que precisa ser trabalhado, né, mais uma vez oferecendo informação, abrindo o diálogo, né? Essa é uma estratégia que em todas as escolas que a gente visita como referência aparece como uma solução importante, ou seja, trazer a família para o diálogo, né? As famílias têm essa visão não porque elas, de alguma forma, elas desrespeitam a criança com deficiência, elas não tiveram muitas vezes nem orientação sobre o que é essa proposta, né? A gente está falando de falta de informação na maioria das vezes. Então o diálogo, a chance de se conversar a respeito, a partir de uma orientação clara do que é direito humano, do que é uma nova forma de aprender, faz com que as resistências, né, se desconstruam e a gente consiga comprometimento por parte de todas, né, as famílias. E a quinta dimensão a gente chama de parcerias, e aí são as instituições, organizações da sociedade civil que estão ao redor da escola que podem contribuir, né? Mas também as pessoas físicas, os profissionais que às vezes se dispõem a estar mais próximos da escola e oferecer a sua expertise, o seu tempo, a sua competência para ajudar de alguma forma a escola a se transformar. Então, com isso a gente cria, né, um conjunto de competências, né, e de direcionamentos da prática pedagógica que fazem com que a gente enxergue a viabilidade de se pensar numa rede pública de ensino inclusiva. A gente sai de uma discussão ideológica, conceitual, que às vezes parece distante da realidade, para exemplos concretos, né, que mostram o quanto todo mundo é beneficiado quando a gente, né, pensa numa escola contemporânea que não deveria nem usar a expressão educação inclusiva, né? A educação contemporânea ela deveria ser inclusiva por pressuposto, né? Deveria ser um pleonasmo a gente falar em educação inclusiva. Deveria falar em educação de qualidade, ponto. Já seria suficiente. A gente tem hoje no Brasil 200 milhões de habitantes, pelo menos 15% tem uma deficiência. Estamos falando de 30 milhões de pessoas com deficiência. Quando a gente olha, por exemplo, o ensino superior brasileiro, a gente tem hoje 6 milhões e 400 mil vagas, né, de matrículas no ensino superior, sendo que só 0,3% são matrículas de pessoas com deficiência. Então tem um gap enorme nas etapas do ensino, da educação infantil e do ensino fundamental, que ainda são barreiras para que a pessoa se forme, né, exerça sua plenitude como estudante e possa
ocupar o mercado de trabalho, né, que hoje também pensa em como criar igualdade, mas tem esse teto, tem essa barreira da falta de formação de grande parte desse público, né, de pessoas que têm alguma deficiência. Para que a gente acabe com desigualdade, né, a gente precisa desconstruir a escola. A escola como está, né, investir nessa concepção de educação, provavelmente não vai mudar o que a gente tem como quadro de exclusão e desigualdade. Então, eu só queria concluir dizendo que a gente parte de 5 princípios, né, que sustentam o conceito de educação inclusiva. Esses princípios dialogam com a ideia de igualdade de direitos e com valorização das diferenças, e que a prática e a implementação de uma escola inclusiva, ela pressupõe, né, a participação dos diversos setores que formam, né, a sociedade civil e o apoio permanente do Estado e da política pública com investimentos que de fato permitam ao gestor da escola apoiar a sua equipe, né, em novas estratégias pedagógicas que beneficiem não só essa parcela que hoje está excluída, mas qualquer estudante que frequenta, né, e que precisa de novas competências, né, para o mundo hoje como a gente encontra e como a gente sonha em melhorar.